Você sabia que a palavra negócio vem de negar o ócio? Negócio, neg, vem de negar e ócio vem de ócio, ou seja, negue ócio, negar o ócio. Essa é a origem da palavra negócio. Então, o que é fazer negócio? É você negar o ócio. Então, quando você dedica-se ao ócio, que é o ócio? Entretenimento, redes sociais, isso é o ócio, né? O ócio. Você vai ficar ali nas redes sociais, você vai ficar na internet, você vai ver filme, você vai pra praia, isso é ócio. O que é negócio? Negócio é negar o ócio. Então, durante o horário de trabalho, né? Tem pessoas que trabalham, pessoas que empreendem. O que elas estão fazendo ali? Elas estão produzindo. Elas estão negando o ócio para fazer negócio. Elas estão produzindo. Então, elas negaram aquele tempo. Algumas pessoas negam 8 horas do seu dia. Negam o ócio durante 8 horas do seu dia e se dedicam a trabalhar, produzir, plantar para colher. Tem pessoas que durante essas 8 horas ainda matam o serviço, negam o trabalho para ir para o ócio, ir para as redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, ficam matando hora de trabalho, rasgando aquela hora de trabalho e se dedicando ao entretenimento, à distração. Então, se você quer, se o quanto que você ganha por mês, seja você um funcionário CLT ou seja você o dono de uma empresa ou um empreendedor autônomo, o valor que você tem de faturamento no final do mês, esse valor que você faz as contas e tá ali, é o resultado do seu negócio. Seja você funcionário ou seja você empreendedor. A quantidade de horas que você negou o ócio, que você produziu, que você trabalhou, te gera um resultado no final do mês. A quantidade de horas que você, às vezes, negou de estar no entretenimento para você estudar, para você ler livros, para você fazer um curso, para você se especializar, os finais de semana que você sacrificou e você buscou estudar, ou que você não quis sacrificar para estudar e você ficou só curtindo, o final de semana, só curtindo a noite, descansando, afinal você trabalhou o dia todo, você não vai gastar a noite para estudar, você não vai gastar o final de semana para estudar. Enfim, tem um resultado no final do mês. Você está satisfeito com esse resultado no final do mês? Então, tudo bem. Agora, se você, algumas pessoas falam assim, poxa, como que eu faço para aumentar o meu resultado lá no final do mês? Eu ganho X e eu quero ganhar 2x. Será que você não pode ler um livro para você aumentar a sua produtividade? Aumentar o seu foco? Será que você não pode estudar, fazer um curso para que você consiga ter um resultado muito maior e produzir muito mais na quantidade de tempo que você trabalha? Porque ou as duas coisas, ou você vai aumentar a quantidade de horas que você trabalha, ou você vai estudar para que você consiga ser mais produtivo dentro daquela quantidade de horas. Por exemplo, vamos dizer que eu trabalho com fazenda, mas isso pode se refletir como corretor de imóveis, vistoriador de imóveis, para qualquer coisa. Não, vamos trazer para corretor de imóveis, né? Eu sou corretor de imóveis, então vou trazer aqui para minha realidade, né? Mas você traz para sua realidade. Então eu sou corretor de imóveis, vamos dizer que eu trabalho 8 horas por dia. Então tem duas opções para eu ganhar mais como corretor de imóveis. Primeira opção, em vez de trabalhar 8 horas por dia, eu posso trabalhar 16 horas por dia. Trabalho o dobro de horas. Talvez eu fique cansado, talvez eu fique exausto, talvez eu não aguente, talvez no final do meu horário eu não consiga produzir tanto. Mas de qualquer forma, isso vai, teoricamente, vai impactar, matematicamente vai impactar. Se eu trabalho o dobro de horas, então eu vou atender mais clientes, trabalhar mais e eu vou ter um resultado no final do mês maior. Talvez o dobro, talvez um pouco mais, mas maior. Concorda? E se eu trabalhar menos? Se eu trabalhar só 4 horas como corretor de imóveis, então provavelmente eu vou ter um resultado menor do que eu trabalhando 8 horas, teoricamente. Essa é uma forma de você aumentar ou diminuir a quantidade de horas do trabalho que vai impactar no seu resultado no final do mês.
que no meu caso, como corretor de imóveis, é a quantidade de vendas que eu faço e de comissões que eu recebo. Agora tem uma outra forma, isso se aplica a vistoriador de imóveis também, qualquer profissão, qualquer negócio. Agora tem uma outra forma, e funcionário também. Agora tem uma outra forma. Qual que é a outra forma? Eu posso dedicar, eu posso continuar trabalhando 8 horas por dia e dedicar 1 ou 2 horas por dia para estudar. Estudar sobre vendas, sobre relacionamento com o cliente, sobre técnicas de fechamento, técnicas de negociação, marketing, branding, imagem pessoal, comunicação, oratória, enfim. Algumas coisas, produtividade, como ser mais produtivo, gestão do tempo. Eu posso estudar sobre algumas coisas, por exemplo, isso daqui é tudo livro, ó. O Vendedor Diamante, de Eduardo Teva. Nocaute, de Gary Vee. A Nova Lei do Inclinato Comentada, do Silvio Capanema. O Poder do Hábito, de Charles Duhigg e tal, e Execução, de Larry Bossidy e Ran Charles, são todos livros. Eu posso pegar um livro desses aqui, por exemplo, e estudar, e esse conhecimento eu posso aplicar nas 8 horas de trabalho. Vamos dizer que eu aprendi uma dica aqui do livro aqui, Vendedor Diamante, que, poxa, se eu fechar uma venda e eu fizer isso lá, um pós-venda assim, assado, eu vou conseguir uma indicação desse cliente. E aí eu não fazia isso, eu começo a fazer, dedico, ou seja, eu aprendo uma coisa para eu ser mais eficiente, ser mais produtivo, conseguir produzir mais com menos tempo, conseguir aproveitar mais o meu tempo de trabalho. Então, na mesma quantidade de horas que eu trabalho, 8 horas, eu vou aprender a fazer mais, a ser mais produtivo, a organizar mais, e aí eu consigo, com as mesmas 8 horas, ter o dobro de receita, talvez, de vendas, ou aumentar 10, 20% a minha taxa de conversão, o meu número de visitas, o meu acompanhamento aos clientes, no final das contas, o dinheiro no meu bolso. Então, por quê? Se você quer aumentar 10 vezes o seu faturamento, você não vai conseguir aumentar 10 vezes o seu tempo, porque o seu dia é limitado. Se você trabalhar 8 horas por dia, como que você vai trabalhar 80 horas por dia? Então você tem que passar a aumentar a performance, a produtividade, que é muito mais importante do que as horas trabalhadas. Mas tem que ter também hora trabalhada, porque negócio é negar o ócio. Não adianta você ficar dormindo, assistindo filme e achar que você vai dobrar o seu faturamento. Talvez você vai ter que sacrificar um pouco mais, talvez você vai ter que negar mais o ócio, talvez você vai ter que... você dedica 3 horas para assistir novela, você vai ter que dedicar 1 hora para assistir novela, 2 horas para assistir novela e vai ter que dedicar mais tempo para estudar, mais tempo para trabalhar. Se você quer realmente, se você não está satisfeito com o seu resultado no final do mês e você quer aumentar esse resultado. Então, entenda, negócio, negar o ócio. E quando você trabalha, estuda, coloca em prática o que você estudou, você está negando o ócio. E é por isso que muitas das vezes você olha algumas pessoas no seu círculo social, dos seus amigos, da sua família, que essas pessoas, elas têm mais resultado do que as outras. Quando você analisa bem, é porque essa pessoa, ela está negando mais o ócio, ela está estudando mais que as outras, ela está fazendo faculdades mais que as outras, ela está fazendo cursos mais que as outras, fazendo mais mentorias que as outras, ela está fazendo mais pós-graduação, mestrado, é tida como aquela pessoa mais boba da turma, aquela pessoa mais antissocial, aquela pessoa que não é tão legal. O legal é aquele que fica só, que sabe das séries, sabe dos filmes, sabe de tudo, e que sempre final de semana tá curtindo. É aquela história da cigarra e da formiga, né? Cigarra só cantarolando e a formiga só trabalhando. Dentro do seu círculo social de amigos e de familiares, tem os cigarras, que vivem só cantando, e tem os formigas, que vivem só trabalhando e estudando. E por acaso, os formiga ganham mais, são mais bem-sucedidos. E não sabemos exatamente o motivo, o porquê que aquelas pessoas cigarras do seu círculo social, até às vezes na empresa que você trabalha ou na sua profissão, não sabemos ainda o motivo porque os cigarras que vivem de ócio, vivem aproveitando mais a vida, sendo mais felizes, porque eles às vezes não têm um resultado satisfatório na sua vida, tem um resultado
muito a desejar. Tem um resultado na média, um resultado de cigarra, um resultado de quem vive de tocando música e tudo mais. Nada contra quem gosta de música. Agora, tem que ter um pouco de ócio também, pessoal. Tem que ter um pouquinho de entretenimento, tem que ter descanso, tem que ter lazer. Tudo isso é importante. Você não pode viver só em função do trabalho, só em função... Não. Você tem que também ter o seu momento de entretenimento, de ir pro cinema, de ir pra praia, de viajar. Você tem que ter o seu momento também para o lazer. O lazer faz parte para que você consiga estar descontraído, a sua mente arejada, para você ter mais energia para ir lá e trabalhar, tá bom? Porque você também não pode viver só de trabalhar e estudar, né? Mas às vezes durante algum período da sua vida você vai ter que viver mais trabalhando e estudando do que assistindo Big Brother Brasil. Se você quiser ter um resultado acima da média. Você quer ter um resultado acima da média? Negue mais o ócio que a média. Você quer ser um profissional melhor que os outros profissionais? Trabalhe mais que eles. Estude mais que eles. Eles podem ter até mais talento. Mas se você é mais esforçado, mais determinado, mais dedicado, é uma questão de tempo para que você não supere. Eu sempre falo e eu repito. O esforçado, aquela pessoa que se esforça mais, trabalha mais, estuda mais, sempre vencerá o mais genial, o mais talentoso. Às vezes a pessoa é super talentosa, tem uma aptidão, uma vocação para aquilo. Se ela não trabalhar e não estudar, tanto quanto aquele que não tem talento e não tem vocação nenhuma, mas é esforçado, sempre o esforçado vai ganhar. Eu aprendi uma coisa desde quando eu era jovem, quando eu conversei no caso, era um diretor de teatro, que eu já fiz curso de teatro também. Ele falou pra mim, ele olhou pra mim e falou assim: Wagner, você não tem talento nenhum pra ator. Que eu fazia lá testes e tal, e eu estudava sobre teatro e tal. E esse diretor de teatro foi muito sincero, falou: Wagner, a sua dicção é horrível, você não sabe ler, sério, você não tem talento nenhum para ator. Só que, se você se dedicar e você se esforçar, você pode chegar no mesmo nível de uma pessoa que tem muito talento natural para ser ator. Ele falou que o talentoso e o que não tem talento, os dois podem chegar no mesmo nível. O talentoso e o que não tem talento podem chegar no mesmo nível. Qual que é a diferença? Que quem tem talento chega nesse nível profissional, no caso que ele comentou de ator, que é mais fácil, com menos esforço. E o que não tem talento vai ter que se esforçar muito mais, mas também pode chegar no mesmo nível profissional. O talentoso e o que não tem talento podem chegar no mesmo nível profissional. A diferença é que quem não tem talento vai ter que se esforçar mais, estudar mais e trabalhar mais. Mas os dois podem chegar no mesmo nível. Isso para mim foi bom, que na época que eu estudava teatro como para mim até hoje essas questões de cultura, de arte, para mim é um hobby, para mim é super, eu gosto muito de ter hobbies diferentes, né? E a questão de ator, essas coisas para mim é um hobby que eu não tô tendo tempo para exercitar, mas eu acho bem interessante. É, eu quando eu não tiver quando eu não tiver mais me dedicando tanto ao trabalho ou ao estudo, quem sabe o meu ócio volte para os meus hobbies. Mas é isso que fica de lição então nesse vídeo. O talentoso e o que não tem talento tem o mesmo potencial para ter o mesmo nível profissional. Só que quem não é talentoso naturalmente vai ter que se esforçar mais e trabalhar mais. Mas ambos podem chegar no mesmo nível. E eu digo mais, se o talentoso ficar comendo bola, ele será ultrapassado pelo aquele que é esforçado e que está trabalhando e estudando muito mais que ele. Com certeza, o esforçado chega muito mais longe que o talentoso, que o gênio, que é aquela pessoa que nasceu com aquele dom. Fica a dica e a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, curte, deixa seu comentário, sua opinião. Você é o esforçado ou você é o talentoso? Coloque aí nos comentários. Se inscreva no canal, ativa o sininho para você ser lembrado e siga também a gente no Instagram.
Eu vou deixar também aqui nos comentários e na descrição o nosso Instagram. E se você quer participar e assistir aulas ao vivo gratuitas sobre o tema de vistoria de imóveis e sobre o tema de venda de imóveis, ou seja, aulas para vistoriadores de imóveis e aula para corretores de imóveis, então eu vou deixar na descrição um link para você se inscrever para ter acesso a aulas sobre vistoria ou venda de imóveis toda quinta-feira, 8 horas da noite, de forma gratuita. Só você clicar no link que está na descrição, fazer o seu cadastro, coloca o seu e-mail, coloca o seu WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp, que é lá no grupo no WhatsApp e é no e-mail que você fizer o cadastro, que eu vou te enviar o link para ter acesso às nossas aulas ao vivo toda quinta-feira, 8 horas da noite. A gente se vê lá. Até!